Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo das matrizes e entender como realizar operações fundamentais entre elas. O que são matrizes? Matriz é toda a tabela de informação que temos. Vemos matrizes no nosso dia a dia, seja numa tabela de informações, como até mesmo no posto de gasolina, o preço da gasolina, etanol, diesel, gasolina aditivada, ali está uma matriz presente. Denomina-se matriz toda a tabela de dados que tem m número de linhas e n números de colunas. A tabela regular formada por m linhas e n colunas reais, números naturais dispostos em colunas e linhas. Um exemplo disso nós temos o Excel. Quem trabalhou com Excel sabe. Temos aqui a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e temos a coluna A, B, C e assim sucessivamente. Essa linha e coluna está para a gente no formato de matriz. As matrizes têm sua importância na matemática, na estatística, no nosso dia a dia, numa tabela de dados que seja para que apresente esses dados aí de maneira organizada, para organizar gráficos e tudo mais, tá? Nesse vídeo, além de aprender o que é uma matriz, como eu já disse aqui, vamos aprender também um pouco da sua lei de formação de matriz. Exemplos de matriz, pessoal. Temos aqui uma matriz e essa matriz aqui é uma matriz que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Portanto, ela é de ordem 2 por 3. É uma matriz que tem 2 linhas, é só ver aqui, 2 linhas, e 3 colunas, o que a gente conta os números que estão na vertical. Ok? Temos outra matriz também, que ela tem ordem 3 por 2. Matrizes de ordem 3 por 2, elas vão apresentar sempre 3 linhas e 2 colunas. Nessa primeira linha aqui nós temos 2 elementos. Na segunda linha também temos 2 elementos. Não confundir, tá? Pois temos aqui uma fração, mas ainda assim são 2 elementos na segunda linha. E a terceira linha nós temos aqui 2 elementos também, ok? Temos aqui uma coluna, toda a disposição de dados na vertical em matrizes a gente chama de coluna. E cada número desse que você vê disposto na matriz é o seu elemento da matriz. Temos aqui uma matriz de ordem 2, ou seja, matriz quadrada de 2 por 2. Toda vez que você vê uma matriz que tenha um número de linhas e o mesmo número para a coluna, essa matriz é chamada de matriz quadrada. Pois o quadrado ele tem partes iguais, seja na sua largura quanto na sua altura. E temos aqui algumas matrizes, que é essa matriz de 3 por 1. Ela tem 3 linhas e apenas uma coluna. Essa é a matriz que eu falo do preço do posto de gasolina. Estão lá dispostos os preços dos combustíveis. Esse vídeo é um pouco introdutório, então se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, pode fazer aqui nos comentários aqui embaixo, que a gente vai estar respondendo você aqui sobre o conteúdo de matriz ou qualquer outro conteúdo matemático que você tenha dúvida. Temos aqui uma matriz e como podemos determinar a matriz, tá? Em uma matriz qualquer, M é o nome da matriz, dada um elemento indicado a i, j, o elemento seria qualquer elemento desse da matriz, ele é indicado por a i, j, é uma generalização do elemento. Estou traduzindo aqui para vocês, tá? O índice da matriz I indica o número de linha, tá? E o índice J indica a coluna, às quais o elemento pertence. Então, todo elemento da matriz, ele tem lá a sua indicação. O primeiro número é o I, o segundo número é o J. O I é o número de linhas, o J, o número de colunas, tá? Com a conversão de que as linhas sejam numeradas de cima para baixo, de 1 até M. Ele não tem um número finito de linhas, a não ser que a gente determine a matriz. Diga, é uma matriz de 3 linhas, de 2 linhas, de 1 linha. Então, estamos trabalhando com termos bem gerais aqui. E as colunas da esquerda para a direita. De 1 até N. Você pode ter uma matriz de ordem infinita, de 1 até N. Esse número aí. Mas se determinarmos a matriz, podemos dizer quem é o número
M e quem é um número N. Uma matriz M por N é representada por, vamos lá, ó, eu tenho uma matriz M, da qual eu falei, e temos os termos gerais da matriz, ó, A11, A12, ou você pode falar A11, A12, A21, A22. O que quer dizer isso, professor? Ó, o primeiro número da matriz, que está aqui, ó, A e J, lembra do A e J? O primeiro número é o número de linhas e o segundo número é o número de colunas. Então, esse elemento aqui, ó, ele indica estar na primeira linha, primeira coluna. Esse elemento aqui do lado, ó, ele ainda está na primeira linha, como o primeiro número é 1, e o segundo número é 2, nós temos aí a segunda coluna, tá? Sempre primeiro número de linhas, segundo número de colunas. Ó, temos aqui, ó, o número desse elemento aqui, ó, A e J. Esse A é 1, N. Ele quer dizer que é a primeira linha e a enésima coluna, né? Não sabemos ao certo qual é a coluna, ainda não determinamos. Temos aqui a segunda linha. O primeiro número é 2, significa que ele está na segunda linha, e o segundo número é 1, significa dizer que ele está na primeira coluna. Temos uma série de tracinhos aqui para indicar, né, que isso continua, e aí temos uma linha M, que é um número muito grande ou não determinado, mas que ele está na primeira coluna, e um outro aqui com M2, ele está na segunda coluna. Enésima linha, segunda coluna. Então, assim, esses termos de A e J servem para localizar o elemento. Você, determinado o I e o J, você pode dizer onde é que está aquele elemento, qual elemento é aquele na matriz. E também tem a lei de formação de matriz, e também tem a lei de formação de matrizes, que faz o uso desses números, desses índices, I e J. Uma matriz do tipo M, tipo N por N, isso é a ordem da matriz, né? Ela pode ser um número de M linhas e N colunas, sendo esse M e N números naturais. Temos aqui, ó, M é igual a IJ, o que ele está me dizendo, que os números I pertencem aos números naturais, até a letra M, o enésimo número lá. E temos aqui que o J também pertence aos números naturais. Você sempre vai ter na matriz um número de linhas maior ou igual a 1. O número de colunas também maior ou igual a 1. Por quê? Se você não tem a linha, se você não tem a coluna, então você não tem uma matriz. Um breve exercício aqui para entendermos a lei de formação de matrizes, certo? Temos aqui, ó, indique explicitamente os elementos da matriz A, que é 3 por 3, ou M por N aí. Ela é uma matriz de ordem 3, quadrada, é isso? É uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, tal que o nosso elemento da matriz, ou seja, o nosso A e J, vai ser igual a 5 vezes o número de linhas mais o número da coluna. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o diagrama da nossa matriz, a generalização da nossa matriz primeiro. Então temos uma matriz aqui, onde temos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Para determinar os elementos da nossa matriz, vamos fazer o seguinte, ó. Vou escrever aqui debaixo da nossa regra cada elemento desse que tenho aqui no nosso diagrama, certo? Então eu tenho A11, onde o primeiro número é 1, né, que é o número de linhas, o I é 1, vai ser 5 vezes 1, mais o número de colunas, que também é 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Temos aqui o primeiro elemento da nossa matriz. O segundo elemento, nós vamos ter A12. E temos então 5 vezes 1, que é o número de linhas, mais o número de colunas, que é o número 2. E aí vamos ter 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. E assim vamos prosseguindo. Temos aqui, ó,
A1, 3. O primeiro número que vem depois do A, o I desse elemento é 1, já que se trata da primeira linha, e o J, 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, temos aqui 8. O próximo número aqui da nossa matriz. A, 2, 1. O primeiro número que vem aqui após o A é o número de linhas. Então temos o 2. Mais o número de colunas. 5 vezes 2 dá 10. Mais o número de colunas, 11. A2, 2. Então vamos ter 5 vezes o número de linhas, que é 2, e o número mais o número de colunas, que também é 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. A2, 3. 5 vezes 2 mais 3 é igual a 13. Pessoal, vou escrever um pouco aqui abaixo, por falta de espaço aqui mesmo, né? Meu quadro é um pouquinho pequeno ainda. Então vamos lá. A3, 1. E temos, vai ser o quê? 5 vezes 3, que é o número de linhas, mais 1, que é o número de colunas. Isso vai ser 16. A3, 2. Isso é 5 vezes 3 mais 2, que é o número de colunas. Então temos 17. A3, 3. 5 vezes 3, que é o número de linhas, mais 3, que é o número de colunas. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Agora é só substituir os valores, né, gente? Temos aqui os valores de linha e de coluna, de cada elemento desse aqui, tá? Cada elemento, temos aqui os valores correspondentes a cada elemento, de acordo com a lei de formação da nossa matriz. Então, basta fazer o seguinte, basta apenas substituir esses valores nos seus respectivos lugares, tá? A gente vai lá na posição onde está o elemento e substitui pelo valor. Aqui eu vou usar a borracha, então eu tenho A1 é 6, então eu ponho aqui o número 6. A1, 2, eu tenho que é 7, então eu ponho aqui o número 7. A1, 3, 8. Então, põe aqui o nosso número 8. A21. Então, aqui eu tenho o nosso elemento que ele é 11. A22. Só procurar aqui onde a gente fez a nossa continha. A22. Eu tenho aqui o nosso elemento aqui, ó, que é 12. Então, ele vai 12. A gente já sabe que vai ser o número 13. Então, tá aqui, né? Número 13. Ó. Vamos fazer agora, ó, A1, A31, está aqui o 16, A32, está aqui o 17, e A33, está aqui o 18. Então é só substituir lá na nossa matriz, né? 16, 17, 18. Ok. Professor, toda matriz vai ser isso aí? Olha só, essa matriz, ela tem essa lei de formação, onde o elemento corresponde a 5 vezes o número da linha mais o número da coluna. Então você pega o número da linha, que é sempre o primeiro número que vem aqui depois do A, multiplica por 5, mais o número 1. Existem outras leis de formação de matrizes. Você pode fazer com várias leis de formação que tem por aí. Esse é só o exemplo inicial do nosso vídeo para a gente ver como é matriz, como formar essas matrizes a partir de uma lei de formação, tá? Formamos aqui uma matriz quadrada, né, de 3 linhas e 3 colunas, tá? Isso é chamado de uma matriz quadrada, de ordem 3, ok? Pessoal, se esse vídeo te ajudou, deixa aí um like, se inscreva aqui no canal, deixe nos comentários aí sugestões, questões que você tenha de matrizes ou de qualquer assunto matemático. Pode deixar aí nos comentários
que a gente pode produzir um vídeo aqui, tá? Valeu, fui!